A paz do Senhor, meus irmãos, eu sou o João, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida, que se encontra no livro de Ezequiel, no capítulo 37. Eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre a história que é contada aqui nesse capítulo, mas dentro disso que talvez você já conheça, eu quero trazer uma palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus vai falar contigo através desse vídeo aqui, pela misericórdia dele. E é uma palavra para você que está precisando de uma instrução, mais especificamente você que recebeu uma profecia ou uma palavra do Senhor e agora você precisa entender como agir com essa palavra que você recebeu, como as coisas vão se movimentar depois que você recebeu essa palavra. Então eu creio que esse vídeo aqui é para trazer direção para a sua vida, amém? Então, nós vamos ler aqui no capítulo 37, no versículo 3 até o versículo 9. Vamos começar aqui. Diz assim no versículo 3: E ele me perguntou: Filho do homem, esses ossos poderão viver? Eu respondi: Ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: Profetize a estes ossos e diga-lhes: Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: Farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Vamos dar uma pausa aqui só para a gente entender o contexto. Deus aqui está falando com Ezequiel através de uma visão e o Senhor perguntou basicamente se esses ossos que estavam lá poderiam viver, né? E Ezequiel responde: Só tu sabes, Senhor. E aí o que acontece em seguida? Deus continua falando acerca de vida. E ele diz: Farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Então, antes da gente continuar a leitura, é preciso que a gente entenda que a promessa do Senhor aqui nesse caso foi trazer vida. Deus falou com Ezequiel sobre vida, aqueles ossos sequíssimos, né, como algumas traduções dizem. Só que olha o que aconteceu logo depois que Deus fala com Ezequiel sobre vida. Versículo 6. Aliás, vamos para o versículo 7. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos por tendões e de carne e depois de pele, mas não havia espírito nele. A gente pode daqui a pouco ler o versículo 9, mas vamos fazer mais uma pausa aqui, que a promessa do Senhor nesse caso foi de trazer vida àqueles ossos sequíssimos. E até o versículo que a gente leu aqui, versículo 6, né, que a gente não leu no caso, ele diz assim: Porei tendões em vocês e farei aparecer carne e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Então aqui Deus está descrevendo como que ele vai fazer, né? Como que vai se dar esse processo até os ossos terem vida. Só que, recapitulando, a promessa do Senhor foi trazer vida para aqueles ossos. E com essa palavra aqui, irmãos, eu estou querendo usar esse texto aqui para ilustrar uma situação que acontece muito na vida da gente, principalmente quando recebemos alguma palavra de Deus, quando Deus promete algo para a gente, que a gente recebeu uma palavra, e essa palavra é: darei vida. Só que aqui agora a gente vê aqueles ossos que já eram impossíveis acontecer qualquer coisa com eles, porque eles estavam sequíssimos, estavam mortos. A gente vê osso se juntando com osso, vê formando tendão, vê formando carne, vê formando pele, mas ainda não vemos a vida, que foi o que o Senhor tinha prometido primariamente. Então, com essa palavra aqui, eu quero dizer para os irmãos que o que Deus te prometeu vai acontecer na sua totalidade, tá? Então, assim, de repente Deus prometeu vida em alguma área da sua vida, em algum projeto, e você vê isso se tomando forma, mas ainda aquilo que Deus prometeu especificamente não aconteceu, que é a vida. Então você vê o projeto tomando forma, você vê algo que o Senhor falou com você tomando alguma forma, crescendo,
mas aquilo especificamente que Deus prometeu a você ainda não aconteceu. De repente é a restauração de um casamento, sabe? É a restauração de uma família, a restauração de um ministério, e você vê coisas que até são parecidas com o que Deus prometeu a você, coisas que têm a ver, né, com o que Deus prometeu para você, mas não é exatamente aquilo que Deus prometeu. Então você imagina que agora pessoas sendo formadas, né, tendo tendões, tendo carne, tendo pele, mas ainda não tinham vida. E vida foi o que o Senhor prometeu. E acontece dessa forma também, porque para a gente receber aquilo que Deus prometeu para nossas vidas, nós precisamos ter estrutura, irmãos. Porque sem estrutura a gente não consegue comportar e permanecer com a promessa que Deus liberou sobre nossas vidas. E nesse caso aqui o exemplo ilustra muito bem do que aconteceu aqui nesse capítulo, que é vida. Como que Deus vai dar vida a alguma coisa se antes essa coisa não tem uma estrutura? Não tem um corpo, não tem tendões, não tem carne, pele? Como que vai ser uma vida sem um corpo? Então, antes de Deus entregar aquilo que Ele realmente prometeu para você, Ele primariamente prometeu para você, antes Ele vai ter que dar estrutura para aquilo que Ele te prometeu poder acontecer. Seja seu projeto, seja a sua família, seja o que o Senhor prometeu para você. Antes disso acontecer, é necessário ter estrutura. E a terceira coisa que eu quero falar para os irmãos é que, de repente, Deus prometeu para você vida, mas antes você vai ver se formando tendão, se formando carne, se formando osso, mas não a vida de fato. E Deus prometeu aqui nesse caso a vida, mas a vida foi a última coisa que Ele trouxe. Então no versículo 9, que a gente ainda não leu, vai dizer assim, ó, profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga, assim diz o soberano, o Senhor, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram de pé. Era um exército enorme. Então olha que interessante. Esse versículo ainda deixa a gente entender que todos aqueles ossos foram ganhando tendões, carne, pele, mas eles ainda estavam deitados, porque aqui no versículo diz, eles puseram de pé. Então, se eles puseram de pé, provavelmente eles estavam deitados. E isso deixa a gente entender também, a vida era a coisa central da promessa do Senhor, mas às vezes a gente vê acontecendo coisas paralelas que têm a ver com o que Deus prometeu, mas isso não é o suficiente para acontecer ainda. Mas com essa palavra eu quero dizer para os irmãos que o que Deus prometeu vai acontecer e que a ordem que as coisas acontecem não necessariamente vão anular a palavra do Senhor. Então Deus disse que ia trazer vida, mas antes Deus teve que montar uma estrutura para receber a vida. E não é por conta disso que Deus esqueceu o que prometeu para você ou que Deus não vai cumprir, mas antes existem coisas que Ele precisa fazer. Então, meus irmãos, eu quero deixar essa palavra aqui para a meditação de vocês nesse dia, tá? O que Deus prometeu vai cumprir. Não necessariamente precisa acontecer na ordem que você, de repente, montou na sua cabeça, na ordem que você acha que devem acontecer as coisas, mas vão acontecer na ordem que Deus determinar que aconteçam, e nem por isso elas vão deixar de acontecer. E por último, que para receber a promessa do Senhor, antes, Ele precisa dar estrutura para que você consiga comportar, consiga sustentar a promessa que Deus entregou para sua vida. Amém? Então, se você foi abençoado por esse vídeo, não se esqueça de deixar o seu gostei, de compartilhar com outras pessoas. Também te convido a conhecer os meus livros proféticos que Deus me deu. O link está aqui embaixo na descrição, tá bom? E eu agradeço por você que assistiu até aqui. Deus abençoe e até a próxima.